continuar. E o título de hoje é Uma Carta para... Já eu te conto para quem é essa carta. Mas antes disso, você tem que lembrar o nosso versinho dessa semana, que é: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Muito bem. Repete com a tia Angélica. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Está em 2 Timóteo 4:7. Muito bem. E o título da lição de hoje diz: Uma carta para... Vamos descobrir para quem é essa carta? Ó, a carta de Paulo para... Vamos abrir essa carta juntos. Para... Ainda tá presa, amiguinho. Peraí. Tá muito presa essa carta. Uma carta de Paulo para Timóteo. Você se lembra de Timóteo, amiguinho? Timóteo era jovem e acompanhava Paulo em algumas viagens e aprendeu muito com Paulo sobre Jesus. E o título da nossa lição hoje é Uma Carta para Timóteo. Muito bem! E essa carta foi escrita enquanto Paulo estava na prisão. Dia após dia na prisão, Paulo se sentia muito sozinho, com saudade das pessoas que ele conhecia. E enquanto ele ficava ali esperando a sentença, ele lembrou-se de Timóteo, amiguinho. E ele gostava tanto de Timóteo que ele considerava aquele jovem como um filho para ele. Então, Timóteo havia participado do trabalho e dos sofrimentos do idoso evangelista. A amizade entre os dois havia se tornado tão forte que Timóteo amava e respeitava Paulo como se ele fosse o pai dele. Então, ele tinha um grande carinho e respeito por Paulo. E Paulo considerava Timóteo como se fosse seu filho. Não é de admirar que quando ele estava ali sozinho, na solidão daquela prisão, que ele sentisse saudade de Timóteo. Exatamente. E aí, ele mandou uma mensagem para Timóteo: venha me visitar o mais depressa possível. Mas podia acontecer algo muito triste durante essa viagem de Timóteo. Timóteo estava longe e as viagens naquele tempo demoravam vários dias, amiguinhos. Não é igual hoje que a gente consegue ir até para outro país de avião e é rápida a viagem. Naquele tempo demorava vários dias, eles viajavam a navio, a pé, a cavalo, então demorava bastante, amiguinho, e Timóteo estava longe. Com medo de que Timóteo não chegasse a tempo, amiguinho, Paulo resolveu fazer uma estratégia, porque se Nero matasse Paulo antes disso, ele ainda teria uma mensagem para falar com Timóteo. E ele então escreveu a sua última carta a Timóteo, para ser entregue caso ele não conseguisse vê-lo. Uma parte da carta, vamos ler uma parte dessa cartinha, tá bom? E aqui na lição, ó, você vai ver que tem realmente um pedaço de carta. Olha só, amiguinho, tá vendo? Essa parte mais escura é um pedaço da carta a Timóteo. E eu vou ler ela para você. Ela diz assim: Caro Timóteo, meu amado filho, que Deus e Jesus Cristo lhe deem graça, misericórdia e paz. Sempre me lembro de orar por você, dia e noite. Também agradeço a Deus por sua vida em minhas orações. Por favor, venha rapidamente me ver. Eu amei a Jesus e o segui, mas chegou a hora de encerrar esta vida. Cumpri a tarefa que Jesus me pediu para fazer. Lutei como um bom soldado. Agora acredito que uma coroa esteja guardada para mim. Sei que ela me será dada naquele dia em que ele vier nas nuvens do céu. E não apenas para mim,
mas a todos aqueles que amam ao Salvador e a sua vinda. E aí ele terminou a carta dizendo assim: seu pai na fé e irmão em Cristo, Paulo. Que lindo, né, amiguinho? Ele terminou a carta assinando como seu pai na fé e irmão em Cristo, Paulo. E nessa carta, amiguinho, tem algumas palavras em vermelho. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Acho que eu não vou conseguir te mostrar, amiguinho. Mas tem algumas palavrinhas que tá em vermelho nesse texto. Olha aí na sua lição. Abre a sua lição junto com a tia Angélica para você ver as palavras que estão em vermelho. Amiguinho, a lição de hoje está mostrando que a história de Paulo está quase se encerrando. Hoje nós ainda podemos ler essa história, mas nós estamos perto de concluir a história de Paulo. E você não vai querer perder e saber o que aconteceu com Paulo no fim da história dele. Porque quando nós começamos uma história, nós queremos saber do início ao fim, né? Então não perca, amanhã tem um pouco mais sobre essa história. E hoje, agora, com as palavras vermelhas que está no texto da carta de Paulo, nós vamos fazer uma cruzadinha. As palavras que estão em vermelho, caso você não esteja com a sua lição pertinho de você, são Jesus, soldado, coroa e nuvens. Mas para fazer essa atividade, você vai precisar da sua lição. Então, se você ainda não pegou ela, corre lá e traz ela para você fazer essa atividade. E aí, a cruzadinha tem assim, ó. Deixa eu tentar te mostrar, amiguinho. Não sei se vai dar para ver, mas eu vou tentar. Aqui tem, ó, tem Jesus. Tá vendo que é uma figurinha representando a Jesus? Então, é para você escrever a palavra aqui de Jesus. Aqui tem umas nuvens. Aqui tem um soldado. E aqui tem uma coroa. Então, a seta vai apontar onde você deve escrever a palavra que estava marcada em vermelho. Aí, você vai preencher a sua cruzadinha. E nós vamos para a atividade, para a questão 1 de hoje. Escolha a palavra certa para completar as frases abaixo. A. Paulo amava Timóteo como um filho. Muito bem. Timóteo amava Paulo como um pai. Muito bem. Então é para você completar. E agora a segunda questão é sobre verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso? Paulo sabia que estava perto da sua morte. Verdadeiro. Paulo estava com muito medo de morrer. Paulo estava com muito medo de morrer? Foi isso que nós conversamos na lição de ontem? Não, Paulo não estava com muito medo de morrer, então essa resposta é falsa. Na próxima questão diz assim: Paulo tinha certeza de receber a coroa da vitória na volta de Cristo. E aí, amiguinho? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, então marca um V. Aí a próxima diz: Paulo estava com a consciência tranquila. Verdadeiro? Tem certeza que é verdadeiro? Se você disse que é verdadeiro, você acertou, amiguinho, muito bem. A próxima diz assim: Paulo achava que só ele e ninguém mais receberia a coroa da vitória. Sério? Será que Paulo, que pregou para tantas pessoas, estava interessado em receber a coroa da vitória sozinho? Falsa, né, amiguinho? Então, ó, F. F de falsa. E me conta, amiguinho, você está cumprindo a tarefa que Jesus lhe pediu? Você tem falado de Jesus e do céu para outras pessoas? E a lição de hoje termina dizendo assim: com a ajuda de Jesus, você pode ser um missionário. Então, se aproxime de Deus, ore a Ele, peça força, sabedoria e coragem para que você que está aí em casa e também eu, para que nós possamos ser um missionário. Muito bem! Amanhã nós continuaremos estudando a nossa lição. Beijo da tia Angélica, tchauzinho! E eu te espero, viu? Para a lição de sexta-feira. Nossa semana já está quase acabando.